Boa noite. A primeira coisa que eu quero falar é eu nunca imaginei estar aqui nesse momento e realmente eu estou muito feliz e aproveitar a oportunidade para agradecer ao Alessandro, a Bianca e a toda a organização do evento pela oportunidade de poder compartilhar e fazer essa troca de conhecimento. Então, eu me chamo Carla Batista, sou designer com mais de 10 anos de experiência, sou mestre em design pela Federal do Paraná. E eu estou vestindo essa camisa preta, Lute como uma Cabocla, porque é da minha marca de design autoral, que trabalha com cultura amazônica e fé católica. Atualmente eu estou como professora do Senac Amazonas. Então, para iniciar a palestra, é uma partilha, um relato de experiência, projeto Evarion, o ensino de design para os Ticuna e Cocama. E aonde foi isso, como que isso aconteceu? Primeiramente, o que significa Évari? Évari significa terra sagrada. Ela fica no Alto Solimões, ali já próximo de Tabatinga e Benjamin Constant. Eu aponto para cá? E o que foi esse projeto? Esse projeto, na verdade, foi algo já pensado há alguns anos, durante a pandemia, mas a gente não conseguiu fazer a execução dele por conta da pandemia. Então, assim que finalizou esse ano, a gente pensou num projeto de computação gráfica, dessa imersão digital para a comunidade indígena, que a gente pudesse fazer com que eles aprendessem mais sobre tecnologia, sobre informação. E foram várias propostas para a gente chegar numa denominação de um período. Então, imagina, foi uma imersão de 30 dias numa comunidade indígena, que a gente trabalhou um curso intensivo de comunicação e design visual para uma turma de 38 alunos, Ticuna e Cocama, da comunidade Belém dos Solimões, em Tabatinga. E para quem não conhece, a comunidade Belém dos Solimões é a maior comunidade indígena do país. Então, a maior comunidade de ticunas do país. Então, imagina uma comunidade isolada, né? Para sair daqui de Manaus, para chegar em Tabatinga, leva mais ou menos 1h40 de avião. Chegando lá, nós pegamos uma voadeira para chegar na comunidade e levamos em torno de 2 a 3 horas, isso numa voadeira, né? E isso foi no período de abril. Então, chegando lá, não tem esse porto que nós conhecemos, né? É um porto pequeno que para geralmente pequenas embarcações. E a gente estava sendo acolhido pela comunidade como um todo, que todo mundo sabia da minha chegada, da chegada da professora. Como que eu organizei essa palestra para partilhar com vocês? Então, em 4 partes. Primeiro, a contextualização. Segundo, o curso, os resultados alcançados. E, por final, dúvidas e perguntas. E aí a gente vai fazer um sorteio também. Inclusive, que foi o material que foi levado lá para a comunidade. Então, a primeira parte é contextualização. Onde é que fica Belém dos Solimões, né? Para quem não conhece, tem esse nome Belém dos Solimões por causa do rio Solimões. E os fundadores da comunidade quiseram homenagear Belém, lá do Pará, mas ao invés de colocar somente Belém, porque já existe, então ficou Belém dos Solimões. E a água, ela é assim, ó, no período da cheia, né? Foi em abril. E essa foi uma das últimas fotos que nós tiramos de lá, para entender um pouco quem são os personagens, quem são essas pessoas que fizeram, como que isso tudo aconteceu. Esse aqui que está ao meu lado é o Frei Paulo Braghini. Ele é um frei italiano e ele se apaixonou pela Amazônia e pelos indígenas e apoiou a causa. Ele faz parte ali dos frades capuchinhos, os franciscanos. E foi a convite dele, né, que eu cheguei aí para lá.
Quem foi que apoiou e investiu esse curso foi a CNBB. Essa daqui ao lado é a minha mãe. A minha mãe ficou animada em querer conhecer e saber. Nessa época, a gente esperava que fôssemos comer bastante peixes. Gente, isso não aconteceu. Porque mataram todos os peixes. E aí, a gente viveu uma situação que a gente jamais imaginaria viver. Imagina que você está numa comunidade indígena, imaginando o que você vai se alimentar lá, e o principal, que são os peixes, não tinha. Porque simplesmente a pesca predatória, a poluição dos rios, fizeram com que não tivesse peixe. Então, nesse processo, eles começaram a trabalhar com a criação de galinhas. Então, a gente começou a comer galinha, imagina, né? E a mamãe foi lá me acompanhar e viver todo esse processo. Aí nem dá para ver, vocês estão vendo que a gente está bem vestidinha, porque lá é muito quente. Me explicaram porque quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente fica. De fato, fica muito mais quente. Mas quando vem a chuva torrencial, vem uma friagem que eu acho que você estava com 40 graus e baixa para 25, 24, 22, acho que chegou até 21, você sente um frio como se fosse realmente um grande frio. E aqui ao lado é o Frei Ítalo. O Frei Ítalo foi um grande companheiro nesse processo, porque era ele que cozinhava para nós. Então, era um curso que era de manhã e de tarde, e alguém precisava fazer esse serviço, né, esse trabalho para a gente poder estar trabalhando lá com os indígenas. Aqui é a paróquia indígena São Francisco de Assis. Essa paróquia, tudo acontece lá. A paróquia é um lugar de encontro. Lá teve o encontro dos caciques, lá teve o encontro dos líderes jovens. Tudo que acontecia de encontro era na paróquia. Isso é bem interessante. Aqui na frente, que tem esses rostinhos, está pequenininho, ele está relacionado à mitologia da criação dos Ticuna, que a partir do deus, né, Tupã, vieram então 12 nações. Essas 12 nações são caracterizadas por animais. E cada um deles tem um desenho no rosto que vai identificar e caracterizar cada nação. Essas nações, que são representadas por animais, por exemplo, um pássaro ou uma onça, elas podem se casar entre si. Mas, por exemplo, um pássaro com outro pássaro, eles não podem se casar. Isso é um fato interessante que a gente vai aprendendo na vivência lá. E isso tem um efeito sociológico interessante entre eles. É que nem o Romeu e Julieta, que não podem se casar. Então, pessoas de nações que são parecidas, elas não poderiam se casar. Essa daqui é a turma 2023. Atrás da igreja tem um auditório. E aqui foi na Semana dos Povos Indígenas. E nessa semana a gente fez a pintura corporal, né? Vocês estão vendo ali o braço dele, foi pintado também. E nessa preparação é uma festa. Para eles na verdade, o dia 19 ele é um feriado. E esse é o local onde foi feita o curso. E se vocês observarem bem, não tem ventilador, não tem ar-condicionado. Essa é a vida. Então, assim, você imagina você estar num lugar quente e é aquilo. Tipo, é aquilo. Você vai dar aula nessas condições. E para eles está super tranquilo, tá? Pra gente, que eu acho que está acostumado, aqui tá cheio de ventilador, né? Mas a gente sofre mais. E sempre nas atividades a gente estava sempre na dinâmica, né? Com um trabalho que eles tinham que trabalhar escrevendo, desenhando, e eles estavam sempre muito animados, né, incentivados por isso. Aqui são algumas fotos de algumas realidades de lá. Essa visão aqui é da casa do padre, né, que é assim que é conhecida a casa do Frei. E de manhã o Frei preparava todo o café da manhã para minha saída. Ali ainda é a frente da casa, né? E na frente tem essa escrita em ticuna. Há uma valorização da língua ticuna.
Essa daqui foi logo quando nós chegamos, a entrada logo com a voadeira. Como eu falei, a paróquia é um lugar de encontro. À frente da paróquia tem uma praça. Então lá tem uma área, uma quadra de vôlei. Do outro lado tem uma outra área que eles fazem apresentações. Lá é o point, lá é o encontro de todo mundo. Todo mundo vai para lá, final da tarde. Quando eles saem da escola, os jovens vão para lá. Então está sempre movimentado. Aqui foi um outro momento já dentro da igreja. Quando eu descobri que a igreja era um lugar que era mais fresco para se dar aula do que lá no auditório, nós trocamos. Eu pedi autorização do Frei e fomos para dentro da igreja, que aí a gente já tem uma ventilação maior. Então, vocês podem até ver aí que é bem grande também, tem uma área aberta para circular o ar. Lá, eles têm uma rádio comunitária. E esse grupo que estava participando comigo, eram 3 grupos distintos. Era o grupo da Dacaibes, que tinha a rádio, a UMA, que está em processo aí para a Rádio Évore, que eles querem expandir a rádio comunitária. Tinha o grupo da Mápana, que é uma associação de mulheres indígenas, e tinha o grupo da paróquia. A Mápana, inclusive, teve um documentário recente mostrando sobre a merenda escolar, que foi um projeto aprovado, inclusive por Tabatinga e pelo governo, para atender as comunidades, as escolas das comunidades, com merenda que eles mesmos produziam. Porque eles começaram a observar que as crianças, elas não se alimentavam com tanta alegria, vamos dizer assim, quanto era com os alimentos naturais que eles mesmos produziam. Então, esse aqui foi o cartaz do filme. E essa imagem aqui que eu coloquei para vocês é para mostrar que isso para mim foi uma surpresa. A comunidade indígena, ao contrário do que a gente imagina, é muito organizada. Então, as ruas lá estavam colocando concreto nela e quase todas as ruas já estavam com concreto. Antes disso, ela era de barro. E quando chovia, ficava aquele lamaçal, né, que as pessoas tinham que andar com bota. Essa daqui também é uma outra realidade lá, a céu aberto. É a Casa da Farinha. Então, eles se reúnem, né, e começam a trabalhar com a farinha. Ali está mais longe, ali está mais próximo, né? E, gente, isso vocês podem observar que a circulação de ar é da natureza. Em nenhum momento tem ventilador. Aqui é uma outra área também onde as canoas, as embarcações param, já é um porto menor. E sempre no barranco ali, no final da escadaria, as mulheres estão lavando roupa. Então, a gente vai encontrar no rio as mulheres e a gente também vai encontrar as crianças. Olha, essa daqui é uma outra rua, é uma das primeiras ruas. E as casas são bem organizadas, ó. Eu tirei fotos de algumas casas porque eu achei elas muito bonitas. E elas são bem organizadas e estruturadas. A primeira parte ali é de alvenaria e para cima ela é de madeira. E boa parte das casas, o piso também é bem organizado. Aqui, ó, de 2 andares. E, ultimamente, eles conseguiram fazer uma marcenaria que funciona com os próprios indígenas, né? Eles fizeram um curso e eles mesmos fazem, tanto as casas quanto alguns móveis. Essa aqui é uma das, né, um lugar que eles fazem o rito da Moça Nova. Lá ainda tem alguns rituais que eles mantiveram, né, como parte da sua cultura. Segunda parte, falando agora do curso de comunicação e design visual, que foi esse curso intensivo aí dos 30 dias. Agora a foto da turma já dentro da igreja. Qual foi o feedback ao longo aí do que a gente tratou, do que eles deram de retorno nesse curso?
Então, os estudantes desenvolveram habilidades na área de comunicação visual e design visual. Então, para isso, a gente trabalhou tanto na área de comunicação quanto na área de design. Foi uma imersão digital com experiências de inovação e tecnologia voltadas para as mídias sociais, principalmente o Instagram. Se eu ia trabalhar com tecnologia, se eu ia trabalhar com informação, eu precisava de internet. E a internet foi um outro passo. Quem foi na viagem comigo foi o técnico de informática para a instalação da internet. Porque a gente precisava que a internet funcionasse. Então, com as aulas, eles aprenderam conceitos e teorias, com aplicações práticas para projetar layouts que transmitam a mensagem visual coerente nas relações de texto e imagem. Foram capacitados para manipular e editar arquivos digitais, considerando o sistema de cores e a resolução ideal para cada meio veiculador. Então, eles entenderam o que é RGB, o que é CMYK, como é que a gente pode trabalhar isso no meio digital e no meio impresso. Aprenderam a usar a criatividade e o conhecimento adquirido na busca de soluções gráficas para a construção de uma comunicação visual. As atividades desenvolvidas possuíam fundamentos para projetos gráficos e digitais que permitiam uma aproximação com o ofício do designer. E isso para mim foi muito importante e bem interessante. Por quê? Imagina vocês que depois que eu fui embora, passado algumas semanas, um dos indígenas entrou em contato comigo, muito feliz porque tinha ido fazer o vestibular de design para a UFAM. Ele não passou, mas ele ficou entre os 10. E a gente ficou muito feliz porque foi a primeira vez que ele tentou. E mesmo sendo a primeira vez, ele ficou entre os 10. E a gente conversou, e disse, então ano que vem ele vai tentar de novo e a gente espera que ele passe. E o curso que ele escolheu foi qual? Design. Então, foi uma prospecção de fato para a pessoa gostar e buscar isso, né? Isso para mim foi muito, muito satisfatório. E nada melhor do que eles mesmos falarem como é que foi essa experiência. Então, eu selecionei alguns relatos dos indígenas do que eles acharam do curso. Isso foi na primeira semana de aula, e aí a gente vai ouvir. Eu pedi para alguns fazerem em ticuna, mas colocarem a legenda, porque eles tinham um domínio maior em ticuna, e outros fizeram em português. E uma coisa que eu achei interessante também, que eu nunca imaginei na minha vida, que eu ia ter um tradutor, mas um tradutor em ticuna. Na primeira aula eu tinha um tradutor que traduzia tudo que eu falava em ticuna. E aí, mas aí vocês vão ver na legenda aí que tem uma explicação. Essa é a Cristina. Cristina vai estar aqui em novembro, inclusive. É ticuna. Esse aqui é o Denilson, também em ticuna. Olá, pessoal. Boa tarde, sou o Denilson. Eu escolhi este lugar porque achei a vista bonita para fazer um vídeo de um grupo sobre curso de comunicação e design visual. Já falando do curso, eu achei interessante porque eu vou aprender novas experiências que antes não sabia, como tirar fotos, fazer vídeos e os significados cores que não sabia e muito mais. E também achei a professora nota 10 na explicação das aulas. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.
Gente, vocês viram que ele sente dificuldade em falar o português, né? Mas ele fez esse esforço, até porque as aulas depois passaram a ser somente em português, e aí eu voltava, eles não entendiam, e eu voltava a explicar novamente. Foi um processo, porque algumas aulas já estavam prontas, e quando eu vi a necessidade de adequar à realidade, eu tive que parar muitas aulas para ajustar para que eles pudessem entender. Esse aqui é Cocama, o Jonas, e vocês vão perceber, ouvindo, que eles perderam mais um pouco da fala do idioma deles. Eles falam muito mais português, eles estão mais próximos à nossa cultura. Então vocês vão ver um pouco de diferença aí na maneira de se expressar. Pegou. Não foi? Tu consegue clicar aí? Clicar na imagem para ver se vai? Ah, não funcionou o do Jonas. Esse é do Matheus. Aqui ele fala da importância, acho que deu para ouvir, sobre a valorização da cultura. Foi uma das coisas com que eu falava muito com eles, porque a realidade dessa comunidade é de suicídio. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Então o índice ele é muito alto. Então é uma comunidade que já está próxima de Tabatinga, que conhece a nossa cultura, mas que eles não têm condições de sair dali, não ainda, né? Então eles estão nessa vivência. E uma das coisas muito ruins, e um dos objetivos para ter esse curso, esse projeto, era exatamente fazer com que os jovens eles se afastassem das drogas, das bebidas, da bebida alcoólica. Para quem não sabe, só entra nessa comunidade com a autorização do IBAMA e com a autorização do cacique. E lá não entra bebida alcoólica, mas isso não impede com que tenha outro tipo, né? Lá em Belém, também está próximo de Tabatinga, né, da Tríplice Fronteira. Do outro lado do rio é Peru, e no caminho de estrada a gente tem Letícia, que é Colômbia. Então eles estão próximos ali de muita coisa que está acontecendo. Aqui um pouco sobre o conteúdo programático daquilo que foi proposto para eles. Ao longo, como eu falei para vocês, do curso, foram feitos alguns ajustes, mas foram divididos em 4 unidades, né? Primeiro, Fundamentos da Comunicação Visual. Segundo, Comunicação Visual na Prática. O terceiro, Design Visual e Multimeios. E a 4ª unidade, Desenvolvimento de Estratégias de Comunicação, que eles, então, estavam desenvolvendo o projeto. Essas foram pautas que a gente foi fazendo ao longo do curso. Então, nesse primeiro, a gente falou sobre o que é comunicação, foi a parte teórica e conceitual. Elementos da linguagem visual, percepção visual e gestalt, a cor na comunicação, composição e mensagem visual. Dessa semana que a gente trabalhou esse conteúdo, eu também descobri outras coisas junto com eles. Que existem as plantas que fazem as cores, e a gente sabe que algumas cores são muito práticas, né? Por exemplo, o genipapo, que é o preto, o urucum é o vermelho, mas também tinham outras cores, o amarelo, o azul. Mas a gente não conseguiu fazer oficina para fazer as outras cores com as plantas também de lá. A segunda unidade, comunicação visual na prática. A gente falou então de planejamento gráfico,
E aí eu senti a necessidade, essa aula foi incluída depois, técnicas básicas de fotografia, layout para mídias sociais, criação de cards para as mídias sociais, adaptação de arte para a history. Nesse dia aqui, esse é o Clebson, a gente estava fazendo o planejamento gráfico, que ele estava desenhando o RAF dele para produzir o material. Aqui, ó, da técnica de fotografia, como eu falei para vocês, ao longo do curso eu fui percebendo algumas necessidades e fui ajustando. Então eu levei a câmera fotográfica para eles experimentarem também. Eles tinham, a maioria tinha celular, né, smartphone, e aí a gente fez as experiências no celular, fez a experiência na câmera, eles tiraram fotos, né? Fizemos roda de conversa, lembram dos grupos? A gente reuniu nos grupos, então eles se conversavam, tratavam dos assuntos. Esse foi um dia de planejamento que a gente estava vendo como é que nós iríamos comemorar o Dia dos Povos Indígenas. Esse aqui ainda do dia do RAF, que estavam fazendo esse projeto ali. E aí eu trouxe alguns desenhos também deles para vocês verem, né, como é que eles fizeram o trabalho. Então, esse caderno que está com a linha dele, né, mas que foi entregue foi esse aqui, sem pauta. Então eles desenharam. Esse aqui é o da rádio, né, o estúdio da rádio. Aí ela fez já a senhora com a banana, ali também de tudo que eles produzem. E então, no dia dos povos indígenas, um dia antes, a gente começou a se preparar. Então, eles deram a ideia de fazer a pintura corporal. E foram, tipo assim, vamos fazer a pintura corporal? Vamos. Vou buscar o genipapo, e eles foram, tipo, vai embora. E depois chegaram já com tudo isso na mão. Vamos fazer, e as meninas sentaram lá e começaram a fazer e a preparar o material. Isso no final da aula. E aí depois eles saíram pintando todo mundo. Professora, como é que a gente vai fazer a pintura? Por quem começa? Eu não queria que eles começassem por mim, mas eu fui a primeira, né? Eu tinha que ser a primeira. Depois eu descobri que o fato de eu ter sido a primeira foi porque eles gostavam muito de mim. Eu sentei e ficaram ao redor, todo mundo olhando eles me pintarem. E opinando para ver se realmente estava bom, estava bem alinhado. Eles têm um traço geométrico muito preciso. E aí aqui a gente fez algumas fotos. É legal dizer que algumas palavras que a gente aprende aqui, que é o Tupi-Guarani, como Cunhantã, Curumim, lá não é. Aqui a criança se chama Bué. Aqui aí eu chamei, pedi autorização da mãe, tirei foto. Essa pintura no rosto que eu estava falando para vocês, ela não é simplesmente estética. Ela tem uma identificação. Aqui eu sou da nação Havaí, junto com a criança, a gente é da mesma nação. Então, cada desenho no rosto, ela identifica a que nação você pertence. As mãos delas ficavam pretas, assim, por causa que elas faziam tudo com a mão, tá? A tinta. E eu coloquei essa citação porque foi um momento que a gente viveu de revolução. César, ele fala o seguinte: a internet é uma revolução e essa revolução está modificando a maneira de ver o mundo. Esse foi o dia que pela primeira vez nós tivemos uma sessão de cinema online. Gente, foi a sensação da comunidade. Porque a gente foi fazer isso para uma turma de 38 alunos. E quando a gente pensou que não, tinha 70 pessoas. Quando tinha 70 pessoas, não cabia no auditório. Para onde a gente foi? Para a igreja. E aí a gente organizou o projetor e colocamos lá, projetando na frente da igreja. E era um monte de crianças, jovens, idosos, todas as idades estavam lá. Era a sensação. Isso foi no Dia dos Povos Indígenas. E depois disso, teve então um momento de confraternizar. A gente homenageia e acha lindo as outras culturas, como a cultura japonesa, por sua organização e sua limpeza. Os ticunas são assim. Eles organizaram, eles trouxeram, simplesmente não precisava eu dar nenhum comando. Eles simplesmente sentavam, se organizavam, as meninas se organizaram.
As crianças sentaram nas primeiras cadeiras, ficaram sentadinhas esperando serem servidas. Todo mundo ficou esperando ser servido no seu lugar. Eu achei aquilo fantástico. Terminou. Tu pensa que eles foram embora? Precisou dizer alguma coisa? Não. Eles recolheram tudo, limparam, varreram. Aí olharam assim, professora, era bom a gente lavar. Mas eu acho que está muito tarde, a gente pode fazer amanhã de manhã? Pode. Eles são muito organizados. Depois eu descobri também que essa organização também está atrelada se eles gostam ou não da pessoa que está junto com eles. Na unidade 3, a gente então viu sobre design visual e multimeios. Aí então a gente começou a falar sobre design. Primeiramente explicando o que é design, para explicar o que é design visual, design de interação e o projeto de design de serviço, que foi um adendo aí, trabalhar com design de serviço com eles. Introdução à página web, mídias sociais e redes sociais. A questão de trabalhar com página web era porque futuramente nós iríamos introduzir o site para cada grupo que estava ali reunido. E a última unidade, a gente então trabalhou com o uso da imagem, semiótica aplicada ao design, mobilização social e design emocional. No momento que a gente então começou a trabalhar com projeto de design, a gente então começou a trabalhar com design thinking de serviços. Esse foi o momento, de fato, de colocar tudo em prática. E aí a gente está no laboratório. Esse é um laboratório de informática que tem para eles também, que fica na área da paróquia, né, da igreja. Só explicando um pouco mais o que é o design de serviços, né? Então, enquanto prática, geralmente resulta no design de sistemas e processos que têm como objetivo oferecer ao usuário um serviço holístico, um serviço assim, de uma maneira geral. Eu senti a necessidade com que eles olhassem para si e olhassem para o seu modo de fazer as coisas. Cada grupo tinha uma especialidade que era interessante eles verem como eles se organizavam, como eles se viam, qual papel e função eles tinham ali dentro. E como serviço, ele pode ser um produto que é tangível ou um serviço que é inatingível, né? Intangível, quer dizer. Trata-se de um modo criativo e prático de melhorar serviços existentes e inovar em novas propostas de serviços. A partir do momento que eles começaram a se organizar e a gente fazer, então, a dinâmica, eles começaram a perceber como era o seu trabalho e como eles poderiam melhorar isso também. Esse casco aqui de tartaruga foi das Olimpíadas Indígenas, que eles também têm. O método aplicado foi o duplo diamante. Então, são essas 4 fases, né? Descobrir, definir, desenvolver e entregar. E no momento de descobrir, era exatamente o momento de diagnóstico, de identificar, de buscar aí ideias, né? E uma das coisas que eu coloquei, e trouxe aqui até o próprio slide de uma das aulas, essa geração de ideias, esse processo de ideação foi o momento ápice da coisa. Porque eles têm os líderes dos grupos ali, que são os representantes, mas eles começaram a se organizar e se olhar para ver o que funcionava e o que não funcionava. E teve um deles que eu tive que ir lá conversar, porque senão ia brigarem, né? Porque começaram a perceber que havia algumas falhas. E que algumas falhas eram estruturais. Então, eles fizeram todo esse processo usando papel, tá? Antes da gente ter ido para o computador e fazer soluções. E aí, depois, eles começaram a organizar todas as ideias que surgiram durante esse processo e organizar uma apresentação. Então, a terceira parte, os resultados obtidos, os resultados alcançados, aqui é de um grupo, que é o Adacaibes. E nesse processo que eles começaram a apresentar, foi um processo de reflexão e autoanálise. Autoanálise do seu fazer e do que poderia melhorar. Ajustes e reorganização dos grupos com seus papéis. E começaram a pensar, então, perspectiva do futuro, propostas de melhorias e sobre o que pode ser visível. Lembrando, a gente estava com foco de divulgação no Instagram, nas mídias sociais. Então, o que eles teriam que saber? O que eu posso mostrar para o mundo? E se o que eu estou mostrando para o mundo, de fato, é uma verdade?
de fato é uma coerência ali entre o que eu estou fazendo. Então, foi um processo de autoanálise, como a gente havia falado antes. Viram a importância de uma comunicação coerente e concisa. Aqui é um outro grupo também reunido e organizando as suas ideias e como eles poderiam apresentar isso. E aí eu vou apresentar o resultado de cada grupo de maneira separada. Essa daqui é o primeiro grupo, a Associação de Desenvolvimento Artístico e Cultural da Aldeia Indígena Belém, de Belém do Solimões, que era um grupo da rádio comunitária. A maioria eram homens, só tinha uma mulher. Aqui é o grupo deles, só tinha uma mulher, que era a única locutora ali do programa. Todos eles têm um programa. E aí, então, eles desenvolveram o objetivo do projeto deles. Aumentar o número de ouvintes da Rádio Every, da Caibes, através do design visual. Qual o específico? Fazer postagem da rádio e dizer que pertence a Belém dos Solimões, porque eles já estavam pensando nesse momento em expandir. E nesse momento, eles também perceberam que eles precisavam de um programa de jornal com as notícias de coisas que aconteciam na comunidade. Então, eles iriam fazer o jornal em 2 edições, 7 horas da manhã e 8 horas da noite, como edição especial. E aí, na criação de cards, eu vou passar um pouco mais rápido, é só para vocês verem a quantidade de programas que eles têm lá. A Voz da Juventude Indígena, Conexão Indígena, Notícias Local, Construindo Pessoas, Conexão Meio Ambiente, Cidadania em Foco, primeira edição, Interreligioso, A Voz do Romântico Indígena, Cultura Indígena, Espaço Cultural da Mulher Indígena, Saúde Indígena, Esporte Every, primeira edição. O Programa Rural e Urbano, Educação Infantil Indígena, Terceira Idade, Culinária Indígena, Direito Humano Indígena, Arte Indígena, Alô Solimões, Indígena Every, Lugar Sagrado, Talentos Indígenas, Internacional, Humor da Every, Explosão de Louvor, Eletro Hits e Jornal da Comunidade, que foi a última proposta que eles fizeram. Então, eles têm todos esses programas e ele funciona diariamente. E também colocaram aí qual o público de interesse do projeto deles. Aqueles que ouvem as notícias e informações que acontecem na comunidade, como a Assembleia dos Caciques. Quando eu estive lá, estava tendo a Assembleia dos Caciques e das Cacicas. E outros eventos que acontecem, que no caso, como a reunião do bairro, a fala do presidente do bairro. E aqui são algumas artes que eles mesmos fizeram, tá? E qual o programa que eles utilizaram? Era a necessidade de ter uma coisa à mão mais prática, então a gente usou o Canva. E uma das coisas que a gente conversava bastante era usar os 2 idiomas, a língua portuguesa e ticuna. Então, geralmente, as artes deles vão ter os 2. Então, aqui são eles, né, fazendo a divulgação dos locutores. Aqui lá dentro, né, da associação. A sala de estúdio. Aqui a torre de transmissão, né? A gente considerava importante aí fazer à frente da rádio. Esse é o segundo grupo. Mápana, Associação de Mulheres Indígenas. A associação, ela vai trabalhar principalmente com a merenda escolar, mas ela também trabalha com artesanato. Aqui é a associação, né, a sede da associação. E esse é o grupo que fez o curso com a gente. O objetivo: obter maior visibilidade de produtos e serviços desenvolvidos pela Mápana, com design visual, específicos. Apresentar alimentação saudável produzido pela Mápana. Então, a merenda era toda natural. Imagina, macaxeira, farinha, e tudo que eles faziam, eles mesmos, né? As próprias
mães ali da associação. Mostrar a casa e o armazenamento da merenda regional. Mostrar a casa da farinha e seus equipamentos. Isso são proposta deles, tá? Isso surgiu durante o projeto. E o último eu achei bem interessante. Eles queriam criar um book fotográfico de todo o artesanato que eles produziam. Qual o público? Atingir novas parcerias para dar continuidade do projeto, como FUNAI, IDAM, FIAM, a paróquia, órgãos federais, estaduais e municipais. E também para quem aprecia produtos indígenas, como os brasileiros, os italianos e também colombianos. É interessante falar dos italianos porque a presença do Frei Paolo é uma presença muito forte. E ele é italiano. Então, para eles é uma referência. Para os beneficiados da escola também apresentar, sejam as escolas municipais, estaduais e das comunidades ribeirinhas. E aí alguns registros do material que eles produziram. A alimentação saudável aí, ó. E embaixo tá em ticuna. Aqui é armazenamento, né? Aqui é a Casa da Farinha, que eles tinham se proposto também a fazer a divulgação, ó. Sempre em português e em ticuna. Isso são fotos produzidas por eles, tá? Essa daqui também, ó, com artesanato. E aí a ideia de colocar o que é cada um. Lá também eles começaram a fazer a parte de costura, de moda. Aí é um pouco também do que eles trabalham, ó. Aqui eles fizeram uma exposição de artesanato na UFAM, em Benjamin Constant. Aí a exposição de como eles fizeram o material lá. E o que eles produzem também, né? Esse daqui foi um registro do Encontro dos Caciques. E o último grupo, que foi o grupo da paróquia, que era a implementação da Pastoral da Comunicação. Aí a paróquia que a gente já falou sobre ela no começo. E esse é o grupo da paróquia, né? Então, qual o objetivo? Tornar eficaz a comunicação e design visual da paróquia indígena, Belém de Solimões. E aí eles fizeram os específicos, né? Divulgar e fazer o convite da missa. Para quem conhece as missas que acontecem no interior, a gente marca um horário, é 9 horas, mas uma missa começa às 9h30. Então, assim, qual era a ideia deles? Era divulgar o horário para que, de fato, acontecesse naquele horário, né? Apresentar todas as atividades da paróquia, as pastorais, os grupos, o grupo de jovens, mostrar a presença dos frades, capuchinhos, apresentar essa vida missionária, que era algo que eles gostavam muito. E aí, alguns registros que eles colocaram para referência, né? Catequese, as crianças na catequese, grupo de missionários. O encontro de formação. E esse é o último vídeo. Deixa eu ver se consegue dar o play nele. Não, passou. Gente, não passou o vídeo, mas era um vídeo interessante. Essa palavra, moente, significa obrigada. Então, obrigada, moente, para todos que estiveram aqui participando. E tá aqui os meus contatos, para quem quiser entrar em contato, falar comigo, tirar dúvida. Nesse momento, a gente vai abrir para as perguntas. Temos aí alguns minutinhos. Quiserem fazer pergunta, quiserem, sei lá, saber alguma curiosidade, vocês podem perguntar. Boa noite, eu me chamo Ronald, eu sou da cidade vizinha, sou de São Paulo de Olivença e eu sou cambeba. Aí tava bagunçando, né, que
ticuna, aí o cocamo vai perdendo o sotaque e cambeba já não existe mais. E realmente não tem muito essa perspectiva de crescer no interior, tanto que eu vim para cá, para a capital. Então, eu queria também saber se esse projeto você pretende expandir ele em outras regiões. É uma ótima pergunta. Então, a gente não imaginou que fosse ter a repercussão que teve. Inclusive, quando eu estive lá, algumas pessoas de Tabatinga que souberam que eu estava lá, eu dei ainda uma palestra em Tabatinga para alguns jovens de lá que ficaram bem interessados exatamente no que tu está falando sobre a continuidade. E não depende de mim, depende de investimento, né? É muito caro, tanto para a gente daqui para lá, tu já veio de lá para cá, tu sabe disso, né? Tanto como passagem aérea, quanto estadia, mas a gente pretende continuar com o projeto. De repente, alguém que esteja vendo ou vai assistindo a gente, quiser investir, essa é uma ótima oportunidade. Parabéns pelo projeto, um projeto fantástico, maravilhoso. Eu acredito que tem-se muito a explorar, mas eu quero de fato saber como que foi o alcance depois que eles começaram a trabalhar dessa maneira. O alcance está no processo ainda. A primeira coisa porque assim, acredito que a maioria das pessoas devem saber. Trabalhar com os indígenas tem todo um cuidado sobre a questão do que pode ser mostrado, do que pode ser tornado público. Então, uma das coisas que, quando chegou no final do curso e conversando com o Frei, a gente não quis criar a conta no Instagram, né, a nível de grupo de associação, porque a gente achou que nesse momento ainda não estavam preparados. Então, mas a ideia é ter esse alcance. Um dos alcances que a gente está tendo como retorno, como eu falei, é o interesse pelo estudo. Eles buscarem o estudo na área, né, que aí no caso é o design, mas buscarem também outras alternativas de trabalho. Então, por exemplo, na verdade o principal era ter uma ocupação, mas muitos deles entram em contato comigo, me mandam foto, me mandam vídeo, e já como registro daquilo que aprenderam, daquilo que estão vivenciando. Então, isso para mim já é um alcance legal, entendeu? Do que eles realmente estão produzindo. E de fato, do que aprenderam. Muito obrigada. Mais alguém? Então, é o seguinte, como é que vai funcionar o sorteio? Eu tenho 2 cadernos que são sketches, né, que foram distribuídos lá, e eu trouxe para cá para distribuir para vocês. E dessa vez quem vai fazer a pergunta sou eu. E quem souber a resposta, levanta a mão, tá bom? Logo no início, eu falei que tivemos uma turma, que é a turma 2023, e uma quantidade de alunos. Quem lembra quantos alunos foram? Pode vir aqui. Não, vem aqui, vem aqui. Dá volta, tem que subir por lá. Ó. Quantos alunos foram? 38. 38. Muito bem! Aqui, ó. Obrigada. Volta aqui rapidinho. Vamos tirar uma foto aqui. Obrigada. Foram 38 alunos. A princípio, eram 36. Eram 12 por cada grupo. Mas quando eu cheguei lá, 2 outros alunos que ficaram muito interessados quiseram participar, e aí a gente adicionou mais 2 alunos, então ficou 38. E nenhum deles se perdeu, do início ao fim, foram os 38. Outra pergunta. Belém de Solimões, eu falei que fica em tríplice fronteira. Quais são os outros países? Alguém lembra? Levanta a mão.
Tem que vir aqui para responder aqui. Para mim é fácil porque eu comandei o destacamento da Força Aérea há 23 anos atrás. Então eu conheço bem. Então não vale. Então passo para outra. Faça outra pergunta. Eu comandei o destacamento. Eu vou lhe dar um bottle então, tá? Então vamos lá, mais uma pergunta. O nome dos 3 grupos? Ah, ele falou aqui já. Brasil. Falou? Ou tu não falou? Ele não falou? Ah, então vem aqui. Eu juro que eu tinha ouvido ele falar. Não vale. Os 3 países, vai. Tá certo. Do Brasil, Peru e Colômbia. Ê! Aí, gente, obrigada. Obrigada pela presença de todos. Então, até a próxima.